Bem-vindos! Tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre... Adivinha o nosso tema? Você acertou? Eu acho que não, mas vamos falar sobre gerenciamento de dispositivos, entrada, saída, ES. Bom, galerinha, teclados, mouses, monitores, impressoras, discos rígidos, webcams, microfones, controles e etc. Já pararam para pensar como o seu computador consegue conversar com tantos dispositivos diferentes ao mesmo tempo? E não é só conversar, mas é fazer isso com uma certa velocidade impressionante. Como ele sabe exatamente o que fazer no instante que você clica o mouse, ou como ele manda um documento para imprimir e no mesmo segundo continua tocando a sua música e recebendo um download. Parece mágica, não é? Mas não é não. É um dos trabalhos mais complexos e fascinantes da computação. Vamos entender o tamanho do desafio. O cérebro do computador, a CPU ou processador, é um gênio incrivelmente rápido. Ele pensa em bilhões de ciclos por segundo. Já os periféricos... Bom, a maioria deles é uma comparação extremamente lenta. Pior que a velocidade é a variedade. Cada dispositivo fala uma língua diferente. A sua placa de vídeo, a NVIDIA, fala um idioma. O seu teclado, Logitech, fala outro. A sua interface de áudio fala um terceiro. Todos usam sinais eletrônicos, voltagens e protocolos completamente diferentes. Agora, imagine se a CPU tivesse que saber o manual de instruções de cada um dos seus dispositivos que existe ou que ainda vai ser inventado. Seria impossível. Ela gastaria 99% do seu tempo só gerenciando essa comunicação caótica e não sobraria tempo para o que realmente importa. Rodar seus programas, jogos, seu navegador, aquela musiquinha ou até aquelas coisinhas mais 18, se é que me entende. Como, por exemplo, filmes de terror. Eu adoro assistir filmes de terror. E alguns, como Terrifier, é maior de 18. Imagine você abrir sua Netflix no seu computador, no seu PC e não rodar. É complicado. Antigamente, em sistemas muito primitivos, a CPU tinha que ficar perguntando ao teclado 1000 vezes por segundo. Ei, você tem algo para mim? E agora? E agora? Isso se chama polling e é um desperdício gigantesco. Precisávamos de um gerente. E é aí que entra o nosso sistema operacional. O SO atua como um maestro. Sua principal missão é criar uma camada de abstração. Foca nessa palavra. Uma palavra bonita de dizer e esconder a bagunça. O SO vira para os aplicativos e diz: não se preocupem, você não precisa saber como o hardware funciona. Querem imprimir? Me dê os dados e usem comandos simples. Imprimir. Querem ler um arquivo? Usem o comando ler. Deixa que eu me viro com a impressora HP ou um disco da Samsung. Essa é a beleza da abstração. O programador do Word não precisa escrever código para 10.000 impressoras diferentes. Ele só precisa escrever um código que conversa com Windows, com macOS ou Linux. O SO é só um gerente. Mas, como ele faz essa mágica na prática? Ele não faz isso sozinho. Ele usa 3 ferramentas principais. São os drivers, as interrupções e o famoso DMA. Pense nos device drivers ou soft drivers como
tradutores juramentados do SO. Sabe quando você compra uma placa de vídeo nova e precisa instalar o driver? É exatamente isso que você está fazendo. Você está entregando ao SO o manual de instruções específico daquele hardware. O SO sabe que precisa desenhar na tela, mas é o drive da NVIDIA que diz a ele como usar os núcleos CUDA. Nome engraçado. Como ativar a Ray Tracing, não sei falar, desculpa. E como controlar as ventoinhas daquela placa específica. Sem o drive correto, o SO não sabe como falar com o dispositivo. Na melhor das hipóteses, ele usa um drive genérico e sua placa de vídeo de R$5.000 a 40,90 funciona como uma de 50. Na pior, ela simplesmente não funciona. Explodir sua placa de vídeo nesse momento, né? Voltando ao problema da velocidade, a CPU é rápida. Os periféricos são lentos. O SO não vai deixar a CPU parada esperando o teclado. Lembra do polling? É ineficiente. A solução é interrupção. Tá, funciona assim. A CPU, nosso chefe, quer ler um dado do HD, a panela. Ela dá uma ordem ao HD e volta a fazer outra coisa. Vai cortar os legumes, que seria processar outro programa. Ela não vai ficar ali parada olhando a panela, para ver se a panela vai queimar ou não. Quando o HD finalmente encontrado o dado, ele envia um sinal elétrico direto para a CPU, uma campainha chamada interrupção. É o dispositivo avisando: "Ei, CPU, terminei aqui, hein? Pode vir buscar o seu dado." É isso que permite a multitarefa. Você está mexendo com o mouse e cada movimento gera dezenas de interrupções. Você digita, a cada tecla é uma interrupção. A CPU trata esses avisos tão rápidos que parece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. É um sistema de eventos muito mais eficiente que fica perguntando. Interrupções são ótimas para dados pequenos, como uma tecla. Mas, e para dados grandes? Pense em um carregar de 50 GB de um nível de um jogo Valorant, um exemplo, do seu SSD para a memória RAM. Ou gravar aquele vídeo em 4K, imagine aí, fazer um streaming. Se a CPU tivesse que carregar cada byte, um por um, do disco para a memória, para a sua memória, né? Seu computador travaria totalmente durante o carregamento. Seria um desperdício usar o cérebro para tal trabalho braçal. Acesso direto à memória. O SO usa um funcionário, aquele funcionário especial, o controlador DMA. A CPU, então, vai tomar um café, vai lavar uma roupa, lavar um prato, enfim, vai fazer suas outras tarefas. O controlador da DMA, que é um hardware especializado nisso, faz toda a transferência de dados diretamente entre o SSD e o ARMA, sem usar o ciclo de CPU sequer. O DMA é o que dá a performance bruta ao seu sistema. É o atalho que libera a CPU para pensar, enquanto outros cuidam do trabalho pesado. Técnicas de otimização, buffering e spooling. Para tudo isso, o SO usa mais duas técnicas muito inteligentes para gerenciar o fluxo de dados e evitar gargalos. A primeira é o buffering.
Sabe aquele ciclo de carregando no YouTube? O seu computador enchendo um buffer. O buffer é uma área de memória RAM usada como sala de espera para dados. Tá, mas por que isso? Bom, porque os dispositivos, produzem e consomem dados em variedades de velocidades, velocidades diferentes. A internet te entrega o vídeo em soluço. Seria aquelas interrupções, para quem não entendeu. Mas se você quer assistir de forma contínua, o buffer absorve essas variações. Ele funciona como uma caixa d'água. A chuva seria a internet. Enche a caixa d'água de forma irregular, mas você abre a torneira, que seria o play, e tem um fluxo constante. Vamos falar agora sobre o spooling. E quando vários programas querem usar um dispositivo que só pode ser usado um por vez. Complicado, né? O melhor exemplo é a impressora. Ela não pode imprimir a página 1 do seu Word e a página 1 do seu Excel ao mesmo tempo. As folhas seriam misturadas. Para isso, o SO usa o spooling. A palavra vem de simultâneos. Eu não sei pronunciar aqui, desculpa. Peripheral eu não sei falar. Operation online. Quando você manda imprimir, o SO é muito esperto. Ele não envia o documento para a impressora. O Word, ele acha que já imprimiu. Mas é mentira. O documento está numa fila, em um segundo plano, um serviço do SO, o spooler de impressão. Vai pegando os trabalhos dessa fila, um de cada vez, e enviando para a impressora no ritmo dela. E o gerente da fila, perfeito para dispositivos lentos e exclusivos. Portanto, o gerenciamento de dispositivos de entrada e saída é uma dança extremamente complexa. Eu não diria um balé, mas eu acho o forró mais complexo. Um forró invisível que acontece milhões de vezes por segundo dentro da sua máquina. É uma das tarefas mais essenciais e subestimada do sistema operacional. Usando drivers para traduzir os idiomas, interrupções para ser eficientes e não desperdiçar tempo. DMA para fazer o trabalho pesado de transferência, o buffer e o spooling para gerenciamento de fluxo. Maestro invisível, ele garante que todos os periféricos, lentos ou rápidos, simples ou complexos, trabalhem juntos em perfeita harmonia. Tudo isso para que você possa simplesmente usar o computador, sem nem pensar em como a mágica acontece. E aí, minha galerinha, gostaram de conhecer os bastidores do seu sistema? Deixe um comentário. Aí, não sei onde é que vai deixar o comentário, mas deixe o comentário e não esqueçam, por favor, de deixar a nota no nosso vídeo. Até a próxima! Professor, eu sei que estamos atrasadíssimos, mas infelizmente meu celular caiu dentro d'água e eu perdi todo o trabalho que eu fiz junto com o pessoal, perdão.